A Organização Mundial da Saúde falou que a dor lombar ela é tão prevalente que aproximadamente 84% da população mundial em algum momento da vida vai ter dor lombar crônica. Ou seja, durante longos períodos em que isso vai se apresentar no dia a dia daquela pessoa, não é só um episódio. Alguns trabalhos mostram que até 23% da população adulta hoje em dia está com dor lombar crônica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que é muito prevalente, é muito comum, é um dos principais motivos pelo qual as pessoas vão à emergência, é um dos principais motivos pelo qual elas faltam ao trabalho, mas ela gera também uma dúvida muito grande nos pacientes que vêm ao consultório do urologista. Porque como a coluna fica bem ali no centro do nosso tronco e logo ao lado estão os dois rins, muitos pacientes ficam na dúvida, como é a dor no rim e como é a dor lombar? Qual é a diferença entre as duas? Bom, a dor lombar por motivos músculo-esqueléticos, ou seja, aquela dor que está associada aos músculos, aos ossos, à coluna, e não tem nada a ver com os rins, geralmente é uma dor que você vai sentir quase todo dia. É uma dor que você caracterizaria como moderada. Você sente ela pior no final de um dia onde você trabalhou muito, fez muito esforço, ficou muito tempo em pé ou sentado. Vai melhorar ao longo da noite, enquanto você descansa, e geralmente nas férias ela vai até embora. É uma dor que não tem lado e que não está associada a outras coisas como náuseas ou vômitos. Ela existe por si só e ela geralmente é bem central, no meio do tronco. A maioria das vezes a localização dela é mais embaixo, ali, imagina na área da sua coluna, abaixo da altura do umbigo. E aí você vê as pessoas na rua andando, colocando a mão aqui embaixo, é fácil até de colocar a mão. Enquanto que a dor, por conta dos rins, ela não é no centro, nem é bilateral, ela geralmente é de um lado só. Porque você tem dois rins do mesmo jeito que você tem dois braços. E ninguém quebra os dois braços ao mesmo tempo, ou pelo menos não com frequência, é muito raro. E não quebra ao mesmo tempo. Então, em geral, quando você tem algum problema nos rins, ele é unilateral. Você percebe ele mais de um lado do que do outro. A dor geralmente é muito intensa e muitas pessoas caracterizam, principalmente a cólica renal, como sendo uma das maiores dores que já sentiram na vida. Podem perceber essa dor bem mais alto na coluna, difícil até de apontar ou de colocar a mão em cima. É uma dor que pode vir junto com náuseas, com vômitos, a sensação de que a barriga ficou bem distendida e alterações na urina, como ela ficar mais escura, avermelhada, raias de sangue, coágulos ou até mesmo ficar com a urina turva, muito escura e mal cheirosa. Essa dor, ela vem em cólicas, ela piora e depois melhora, piora e depois melhora. E geralmente, quando associada a um cálculo renal, ela só resolve quando você expulsa ou quando a gente vai lá em cirurgia e retira. Então, o fato de você ter uma pedrinha no rim em algum ultrassom que você realizou, fiz um ultrassom e vi um cálculo no cálice inferior de 3, 4 milímetros, e tem uma dor nas costas quando eu fico muito tempo sentado na mesma posição. Elas não têm nada a ver uma com a outra, são distintas, apesar de coexistirem naquele mesmo momento. E se você descansou e a dor melhorou, geralmente é da coluna. Se não tem posição nenhuma de melhora ou de piora, muitas vezes é do rim, principalmente quando associado, como eu falei, a náuseas e vômitos e um histórico de cálculo renal. E você pode ter as duas coisas em sequência, você tem muitas dores lombares ao longo do dia e aquela pedrinha pode migrar e gerar uma cólica renal. Tá certo? Espero ter ajudado um pouco com essas informações. Foi um prazer vê-los aqui mais uma vez. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.